Santa paz de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nesta manhã de terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, te convido a se alimentar do pão da vida, que é a palavra de Deus, em nosso devocional diário. Hoje nosso devocional será sobre quem é você, multidão ou discípulo? No Evangelho reportado por João, capítulo 6, dos versos 24 ao 26, diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Amados, a multidão se empolgou ao comer do pão e do peixe multiplicado. Logo começaram a aclamar Jesus como rei, pois entendiam que então ele seria o tão esperado Messias que os tiraria do subjugo de Roma e que os libertaria para tornar a viver em um reino pleno e pacífico, como nos dias de Davi. Porém, Jesus, conhecendo seus corações e que estava sendo buscado apenas pelo pão que perece, logo se apresentou como o pão que permanece, como o pão da vida. Então a multidão começou a ir embora. E os seus discípulos lhes disseram: Mestre, a multidão está indo embora. E ele respondeu: Queres ir com eles também? E logo Pedro tratou de lhes responder: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amados, diante disso podemos ver que há duas situações distintas na forma de pensamento entre a mentalidade e o coração de um discípulo e a mentalidade e o coração de uma multidão. A multidão reivindica, o discípulo renuncia. Jesus, após ser tentado 40 dias e 40 noites no deserto, deu início ao seu ministério de pronto, curando, fazendo prodígios e maravilhas. E em Lucas 4, do verso 42, a Bíblia nos relata como a multidão o rodeava. E logo, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário e a multidão o procurava e chegando até onde ele estava, rogavam, insistindo que os não deixassem. Porém, Jesus disse que era necessário continuar apregoando o reino dos céus em outras cidades, porque ele sabia que a multidão só o procurava porque desejavam receber dele milagres. A multidão é isso, ela deseja os milagres de Cristo, mas não o Cristo dos milagres. Por outro lado, vemos Jesus ao encontrar Pedro e André em seu barco quando ainda estava vazio, pois não haviam pescado nada a noite inteira, mas sob a palavra do mestre, o barco veio carregado de peixe, de maneira que os outros barcos tiveram que o ajudar e ambos quase afundaram por causa do peso dos peixes. E depois do barco estar tão cheio, Jesus os convida e eles, deixando tudo, aceitam o convite, em clara disposição de renúncia. O discípulo está disposto a abrir mão de tudo, pois ele encontrou o Deus que faz todas as coisas e não apenas as coisas que Deus faz. A multidão é vulnerável, o discípulo é convicto. No episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão se dispersou ao ouvir o duro discurso de Jesus e disseram que estas palavras não podiam suportar. Porém, os seus discípulos, quando Jesus lhes disse: Queres ir com eles também? Foram convictos em dizer: Para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna.
A multidão quer ser servida, o discípulo serve. Em Mateus 14, verso 19, nos relata: e ordenou que a multidão se sentasse, e em seguida olhou para o céu e deu graças, e partiu o pão, e em seguida deu aos seus discípulos, e estes o distribuiu à multidão. Mais uma vez, a Bíblia deixa claro que a multidão sempre focada em receber algo, pois se posicionou como depósito final das bênçãos de Deus. Já seus discípulos entenderam que sua missão é ser um canal de distribuição daquilo que é de Deus. Eles recebem e compartilham o que receberam com os outros. Amados, te proponho a fazer uma reflexão. Quem é você, discípulo ou multidão? Você quer as bênçãos de Cristo e não quer o Cristo das bênçãos? Você apenas deseja receber aquilo que ele faz e não aquilo que ele é? Qual é o seu interesse na pessoa de Jesus? O quanto você tem se renunciado? Quais têm sido as suas prioridades? O quanto tempo você tem se dedicado? Reflita se você tem sido multidão ou se você tem sido discípulo. Me permita orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de todos os espíritos, na tua presença, entrego a cada uma dessas pessoas que hão de ouvir esse devocional e que seus corações sejam abertos e dos seus olhos caiam as escamas e que eles possam se incluir entre os discípulos que se interessam pela tua pessoa e por aquilo que tu és e não apenas por aquilo que tu pode nos proporcionar. Te rogo todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.